Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, amados irmãos e irmãs, alegria imensa mais uma vez estamos aqui para refletirmos juntos a liturgia diária. Hoje estamos vivendo a 14ª semana, tempo comum, quarta-feira, e vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em verdade, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho eu acho que ele se encaixa muito bem nos tempos em que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos que Jesus faz esse chamado, ele envia os apóstolos, primeiro para pregar para os filhos de Israel, ele está enviando primeiramente aqueles o qual Deus quis falar por primeiro, aqueles que Deus tinha se revelado, que era o povo judeu. Tinha libertado aquele povo e muitos deles já não acreditavam, ou a fé já não era mais a mesma. E é interessante que nós vivemos quase isso dentro da igreja, nos tempos de hoje. Muitas pessoas têm se afastado, ou muitas pessoas que permanecem na igreja, mas acabam não tendo a fé segundo a fé que Deus gostaria que ela tivesse. Muitas vezes estamos correndo atrás somente para cumprir um preceito e fazer as coisas, mas a conversão real ela acaba não acontecendo. E é interessante que quando nós conseguimos que uma pessoa se converta, ou fazemos que reaviva a fé dessa pessoa, por consequência, a gente aumenta o número de pessoas que vão levar a palavra de Deus. E foi o que aconteceu. Quando nós vemos que o trabalho, a missão que os apóstolos realizou, foi de levar a palavra de Jesus Cristo, e essa palavra de Jesus, ela se esparramava, porque aquela pessoa tomava a palavra para ela e passava para outra pessoa. E quem não, melhor do que aquela pessoa que já tinha vivido, experimentado o amor de Deus. Era relembrar o primeiro amor. Então, nós temos muitas pessoas no nosso meio, na nossa comunidade, pessoas que já não estão com a mesma fé que outrora, não estão com a mesma fé, ou até mesmo irmãos nossos que já não estão indo nem mais na igreja, mas elas esqueceram por algum momento, por vários motivos, por dificuldades, por problemas, por confusões, contendas entre pessoas, amigos dentro da própria comunidade, e essas pessoas acabam se dispersando, saindo, e precisa de alguém, para que leve essa palavra, para essa pessoa lembrar do primeiro amor. E essas pessoas que Jesus nos chama no dia de hoje somos nós. Que nós possamos, assim como os apóstolos, sair em missão. Aonde quer que nós estejamos, que nós não tenhamos medo de levar a palavra de Deus. Que nós possamos falar de Deus para aquelas pessoas que, primeiramente, sim, aquelas que já conhecem o amor de Deus em algum certo momento, mas talvez esqueceram daquele primeiro amor e estão afastadas, tão decepcionadas, tão frustradas. Talvez essas pessoas até elas depositam em Deus, colocam a culpa de Deus de uma frustração que ela sofreu por um amigo, por uma parente, por pessoas familiares,
E nós precisamos relembrar, né, que o amor de Deus, ele não falha, né? O amor de Deus, ele é misericordioso. O amor de Deus está conosco a todo momento. Então, que nós possamos ter esse olhar misericordioso para aqueles que estão afastados e que nós possamos também, não que nós esqueceremos daqueles que estão talvez um pouco mais distante, que ele talvez nem fé tem, mas que nós possamos relembrar a todo momento, e isso é interessante, inclusive dentro da nossa própria casa, né? Relembrar a todo momento o quanto que Deus nos ama e o quanto que Deus nos quer e o quanto que nós precisamos voltar o nosso olhar e o nosso coração para Ele, para que assim a nossa vida seja uma vida cheia de ações que agradem o coração de Deus. Então, que nós possamos viver essa semana assumindo essa missão que Deus nos concede. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada quarta-feira.